Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em teses do STJ, edição 275. O tema de hoje é Simples Nacional. Então, antes de começar, aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou mesmo naquele grupo de WhatsApp, na sua rede social preferida. Tudo isso fortalece demais e não deixa também de deixar aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas do Spotify, porque também fortalece muito. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. O direito à opção pelo Simples Nacional, com fundamento na legislação superveniente, somente pode ser exercido a partir da vigência da nova lei. Então, gente, imagina uma situação assim. Imagina que a Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, traz lá no artigo 17 alguns tipos de empresa que não podem ser beneficiados pelo Simples Nacional. Aí a Mariazinha tem uma empresa que está nessa situação. Ela não pode ser beneficiada pelo Simples Nacional em razão da sua atividade. Mas depois vem a alteração na lei complementar, que no caso aqui foi a lei complementar 127 de 2007, alterando a lei complementar 123 de 2006, e retirou aquela vedação. Então agora a Mariazinha, não é? A empresa da Mariazinha, melhor dizendo, pode aderir ao Simples Nacional. Aí vem a pergunta, essa alteração é retroativa? Então é desde a Lei Complementar 123? Ou ela é simplesmente dali para frente, desde a edição da Lei Complementar 127 de 2007, que de fato retirou aquela vedação? Gente, não é retroativa, tá? Então é de fato a partir do momento em que ela passou a cumprir os requisitos. E, gente, olha só, retroatividade é exceção, tá? Não há como você simplesmente trazer esse tipo de retroatividade sem nenhuma previsão específica na lei, sem nada específico nesse sentido. Então, como é que ficou a tese 1? O direito à opção pelo Simples Nacional, com fundamento em legislação superveniente, somente pode ser exercido a partir da vigência da nova lei. Seguindo em frente, tese 2, a falta de alvará de localização e de funcionamento não configura irregularidade fiscal capaz de impedir a adesão da empresa ao Simples Nacional. Então, olha só, o artigo 17, ele traz dentre as vedações para que a empresa recolha seus impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, a ausência de inscrição com a irregularidade de cadastro fiscal federal, municipal ou estadual quando exigível. Ou seja, não pode ter irregularidade fiscal, em resumo. Aí vem a pergunta, falta de alvará de funcionamento é um requisito de regularidade fiscal? Não, gente, não é, tá? Nós temos que fazer aqui uma interpretação restritiva. Então, o cadastro fiscal vai estar relacionado com questões que têm relação com o fisco. Alvará de funcionamento é um ato administrativo, uma licença municipal que está relacionado à regularidade urbanística, tá? Então não está voltado a controle de arrecadação, emissão de documento fiscal, então não é possível não, tá? Você condicionar o alvará de funcionamento para que a empresa possa aderir ao Simples Nacional. Então, tese 2, a falta de alvará de localização ou de funcionamento não configura irregularidade fiscal capaz de impedir a adesão da empresa ao Simples Nacional. Seguindo em frente, tese 3, inexiste direito à permanência no Simples Nacional quando a regularização de débito ocorre após o prazo legal. Então, nós temos uma previsão, lá no artigo 31, parágrafo 2º, que se essa empresa estiver inadimplente de alguma forma perante o fisco, ela pode regularizar em até 90 dias após a comunicação da sua exclusão, e aí ela tem direito de permanecer, beleza?
Agora imagina que a empresa X, ela está atrasada há mais de 120 dias, ela está devendo tributos há mais de 120 dias, e aí ela, após a regularização, requer a permanência e é negado, tá? É negado. Aí o que ela faz? Ela impetra um mandado de segurança, afirmando que ela teria direito líquido e certo à permanência, mesmo que ela tenha feito essa regularização após os 90 dias. Gente, é possível conceder essa segurança? Não é possível. Qual é a forma correta aqui de agir? Ela simplesmente pode requerer novamente o ingresso, tá? Mas é um novo requerimento. Não vai ser uma permanência, porque quando você fala em permanência, a pessoa, né, a empresa, no caso, a pessoa jurídica, nunca saiu do Simples Nacional. E aí esse direito de permanecer é somente na regularização em até 90 dias. Se ela está regularizando 120 dias depois, então ela saiu do Simples Nacional por um determinado período. E aí ela tendo, né, estando com tudo de acordo, ela pode fazer um novo requerimento para reingressar. Mas não vai ser possível conceder a segurança determinando a sua permanência. Então, como é que ficou a tese 3? Inexiste direito líquido e certo à permanência no Simples Nacional quando a regularização do débito ocorre após o prazo legal. Tese 4. O documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS, instrumento declaratório fundado em informações mensais do contribuinte e de natureza de autolançamento, fixa o termo inicial do prazo prescricional no regime do Simples Nacional. Aqui, gente, qual é a dúvida, tá? Qual é a questão? É que quando se está no Simples Nacional, existem dois documentos que são muito importantes, que é o DAS e o DEFIS. O DAS, basicamente, não é que é Declaração de Arrecadação do Simples, é aquela guia que mensalmente o empresário paga, tá? E que é referente aos tributos do Simples Nacional. Ali já há uma natureza de autolançamento, tá? Isso daí vai ser muito importante depois. E o DEFIS? O DEFIS nada mais é do que uma declaração. É a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, que é uma obrigação anual que as empresas que são optantes pelo Simples precisam fazer, que vai meio que consolidar todos aqueles valores que foram recolhidos durante o ano naquela declaração. Beleza? Gente, a pergunta é: qual é o prazo prescricional para o fisco realizar a cobrança de um determinado tributo? É 5 anos, tá? Contados da data da constituição definitiva do crédito. Está lá no artigo 174 do Código Tributário Nacional. E nós temos também um tema muito importante, repetitivo, que é o tema 383 do STJ, que trata também desse prazo, né? E diz que o termo inicial seria a partir do vencimento para o pagamento da obrigação tributária que foi declarada. Aí vem a pergunta de fechamento. Qual é o termo inicial desse prazo de 5 anos? Vai ser a data do vencimento da DAS, não é? Ou vai ser a data da declaração anual, da DEFIS? É a data do vencimento da DAS, porque ali já há o lançamento, beleza? Então é isso, tá? Então é mensalmente mesmo, tá? O termo inicial do prazo prescricional não é somente uma vez por ano, lá quando se faz a declaração na DEFIS. Então, tese 4, o documento de arrecadação do Simples Nacional, instrumento declaratório fundado em informações mensais do contribuinte de natureza de autolançamento, fixa o termo inicial do prazo prescricional no regime do Simples Nacional. Seguindo em frente, tese 5, é vedado às empresas optantes pelo Simples Nacional aderir aos parcelamentos instituídos por leis federais ordinárias, pois apenas leis complementares podem criar parcelamento de débitos que englobem tributos de diferentes entes federativos. Então, olha só, gente. Qual é a grande questão aqui? É saber se um determinado benefício fiscal, que foi ordinariamente previsto, né, em legislação ordinária mesmo, se ele pode trazer determinados benefícios, como, por exemplo, parcelamentos para empresas optantes do Simples Nacional. Aí, qual é a grande questão, gente? A questão é que o Simples Nacional, ele engloba tributos de todos os entes federativos. Então, é uma guia única
que você vai recolher tributos federais, estaduais e municipais. Por isso que é simples, né? Por isso que é o Simples Nacional, é a única guia para tributos de mais de um ente federativo. E aí existe uma limitação, tá? Que tem que ser uma lei complementar. Então, se, por exemplo, uma portaria, uma lei federal mais ordinária, traz uma possibilidade de parcelamento especial para essas empresas que são participantes do Simples, essa lei é inválida, tá? Então, assim como a Lei Complementar 123 é uma lei complementar, né, que trata das micro e pequenas empresas, eventual previsão nesse sentido também tem que ser via lei complementar. Então, no caso concreto, havia uma lei federal, que era a Lei 11.941 de 2009, e uma portaria conjunta da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que traziam uma restrição, que dizia, olha, aqui nós temos uma possibilidade de parcelamento, mas não se aplica às micro e pequenas empresas que aderem ao Simples Nacional. Aí veio o questionamento, essa restrição é válida? Ela é válida, tá? Porque, de fato, mesmo que essa restrição não existisse, não seria possível a aplicação, porque precisaria ser em lei complementar. Então, como é que ficou a tese 5? É vedado às empresas optantes pelo Simples Nacional aderir aos parcelamentos instituídos por leis federais ordinárias, pois apenas leis complementares podem criar parcelamento de débito que englobem tributos de diferentes entes federativos. Seguindo em frente, tese 6, a desoneração da taxa de fiscalização em funcionamento é aplicada ao microempreendedor individual, ao MEI, e não se estende às microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que sejam optantes pelo Simples Nacional. Então, aqui nós tratamos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar 123, que diz assim, ó, ressalvado o disposto nesta lei complementar, ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro e às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, inclusive os valores referentes a taxas, emolumentos e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. Resumindo, o microempreendedor individual ele tem essa regra do custo zero. O custo dele vai ser somente aquilo que está previsto na Lei Complementar 123, então ele não precisa nem de alvará de funcionamento. Aí vem a questão, é só o microempreendedor individual ou também é o microempresário, empresário de pequeno porte? E, gente, só para contextualizar, existe uma grande diferença, mas grande diferença mesmo, entre microempreendedor individual, o microempresário e o empresário de pequeno porte. E o limite aqui principal é o faturamento, né? Então, o MEI só pode ter um faturamento anual de até R$81 mil. Isso dá R$6.700, 750, alguma coisa assim por mês, tá? Então, é um faturamento que é baixo, né? E só uma curiosidade, tem o MEI caminhoneiro também, aí o limite é maior. Pelo valor que eu estou vendo aqui, não sei se é o mais atual, mas é R$251.600 por ano. Então, bem maior, né, o faturamento. Mas, enfim, vamos para a regra, né? MEI, 81 mil por ano. Já microempresa já é um limite bem maior, 360 mil por ano. Aí já dá uns 20 mil por mês, né? E a empresa de pequeno porte, superior a 360 mil, mas inferior a 4.800.000. Já é um faturamento bem significativo. Então, aqui existe um abismo, né, entre o MEI e a empresa de pequeno porte, com certeza, tá? Essa regra do custo zero é para MEI. Então, muita gente sofre, viu, quando deixa de ser MEI e passa a ser microempresa. Eu mesmo tomei um grande susto, né? Primeiro que você começa a precisar contratar contador, a carga tributária vai lá para o céu, estoura. Nossa Senhora, é
enfim, muita gente fica aí nesse trauma, nesse dilema de desenquadrar como MEI e virar microempresa, tá? Muda muita coisa mesmo. Então, tese 6, a desoneração da taxa de fiscalização e funcionamento é aplicada ao microempreendedor individual e não se estende às microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que sejam optantes pelo Simples Nacional. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Trata-se de um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com vocês e é uma assinatura única. Com essa assinatura você tem acesso a todos os nossos materiais e a todos os nossos planos de leitura, inclusive planos por carreiras e planos por editais recém-lançados. Então vem fazer parte, só tem vantagem, vai ser um grande diferencial, eu tenho certeza. Vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial numa futura prova de títulos. Voltando então, vamos para as teses 7 e 8, que serão conjuntamente analisadas. Tese 7, as microempresas, empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional, estão dispensadas do pagamento do adicional de frete para a renovação da Maria Mercante. Da mesma forma, tese 8, as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine. Qual é o fundamento disso tudo? É o artigo 13, parágrafo 3º. As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical de que trata o artigo 240 da Constituição e demais entidades de serviço social autônomo. Então, basicamente, nós temos aqui essa previsão de que as empresas do Simples Nacional, elas pagam simplesmente aquelas contribuições que já vêm na guia única, lá no DAS. Outras contribuições instituídas pela União, elas não são devidas por essas empresas que são optantes do Simples Nacional. E aí, no caso concreto, nós temos o adicional de frete para a renovação da Maria Mercante, AFRMM. Ele é basicamente uma CID, uma contribuição de intervenção do domínio econômico. Ela é cobrada sobre frete de determinados transportes aquáticos e tem o objetivo de financiar a Marinha Mercante e a indústria de reparação e construção naval brasileira, que é então direcionada a um fundo, que é o Fundo da Marinha Mercante. Beleza? E o Condecine também é um CID, né, uma contribuição de intervenção no domínio econômico, e aqui o direcionamento é para o fomento da indústria cinematográfica e audiovisual nacional. Aqui cria-se o Fundo Setorial do Audiovisual. Beleza? Microempresa, empresa de pequeno porte, optantes do Simples, precisam pagar alguma dessas duas contribuições? Não precisam, tá? Então, como é que ficaram aqui as teses 7 e 8? As microempresas, empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional, estão dispensadas do pagamento do adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. E tese 8, as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, Condecine. Seguindo em frente, vamos para a tese 9. A gorjeta não pode ser incluída na base de cálculo dos tributos sujeitos ao regime do Simples Nacional. Então, bora lá, né? Gorjeta. O que é a gorjeta, gente? Para começar, a gorjeta, ela é tratada como uma verba de natureza salarial. Ela compõe a remuneração do empregado. E esse valor da gorjeta, ele até ingressa no patrimônio do contribuinte do Simples Nacional, né? No caso da empresa.
mas ele ingressa de forma transitória, porque ele não pertence à empresa, ele pertence ao empregado, beleza? Mas qual é o problema? O problema é que a base de cálculo para a tributação unificada do Simples Nacional é a receita bruta mensal da empresa. E aí vem a pergunta: a gorjeta que ingressou no caixa da empresa, mesmo que transitoriamente, né, já que não pertence à empresa, como a gente já viu, pertence aos empregados, essa gorjeta, ela é remuneração, então ela integra a base de cálculo do Simples Nacional? Resposta: não, tá? Não integra, porque não se qualifica aqui como faturamento, receita bruta ou mesmo lucro do estabelecimento. Na verdade, a gorjeta ela não é um produto da venda, ela não é um preço pelo serviço prestado, não é um resultado de operação, tá? Na verdade, é uma verba de natureza salarial que pertence ao empregado e que transitoriamente ingressa na conta do empregador, beleza? Então não é faturamento, não é receita bruta e por isso não integra a base de cálculo do Simples Nacional. E só para a gente aprofundar, mesma coisa o couvert artístico, tá bom? Então, tese 9, a gorjeta não pode ser incluída na base de cálculo dos tributos sujeitos ao regime do Simples Nacional. E vamos lá para a última tese de hoje, tese 10. As empresas optantes pelo Simples Nacional não estão isentas da contribuição social de 10% sobre o montante do FGTS em caso de demissão sem justa causa de seus empregados. Então, olha só. Vocês lembram daquela regrinha lá que nós falamos, lá no artigo 13, parágrafo 3º, de que microempresa, empresa de pequeno porte, está dispensada do pagamento de outras contribuições instituídas pela União, tá? Inclusive, né, contribuição de entidade privada de serviço social e de formação profissional e também do sistema sindical, enfim, tá? Tá dispensado, não é isso? Mas agora vamos pensar aqui numa contribuiçãozinha bem específica que surgiu para ser transitória, mas não existe nada mais permanente no Brasil do que algo transitório, né, do que um tributo transitório especialmente. É a contribuição de 10%, que é paga sobre o FGTS quando há uma demissão sem justa causa. Então, o empregado foi demitido sem justa causa, tem que pagar a multa de 40% sobre o depósito do FGTS, que está lá na conta, não é vinculada ao FGTS, mas além disso tem essa contribuição que está previsto lá no artigo 1º da Lei Complementar 110 de 2001, que é 10%. Esse 10% não é uma contribuição, então é tributo. Os 40% não, são pagos ao empregado, beleza? Aí vem a pergunta: microempresa, empresa de pequeno porte, precisa pagar essa contribuição aqui? Gente, precisa, tá? E aqui a Lei Complementar 123 não traz especificamente a obrigação de pagar esse tributo, o que é um grande problema, né? Mas o artigo 13, parágrafo 1º, diz assim, ó, o parágrafo vai dizer que o recolhimento, né, do Simples Nacional não exclui incidência dos seguintes impostos e contribuições. Aí está lá no inciso 8º, contribuição para o FGTS. Aí você, contribuição para o FGTS. Aí quando você vai lá no inciso 15, diz assim, ó, demais tributos de competência da União, dos Estados do DF, não relacionados nos incisos anteriores. Aí o que o STJ diz? É devido, seja por conta do artigo 13, parágrafo 1º, inciso 8, que traz ali FGTS, ou seja por conta do inciso 15, que trata de demais tributos de competência da União, Estados e DF. Por mais, não é, que seja bem racional, bem razoável, digamos assim, você achar que deveria estar na exclusão lá do parágrafo 3º. Não foi a posição do STJ e aparentemente o fisco não estaria disposto a abrir mão dessa verba que é bem significativa. Então, tese 10, as empresas optantes do Simples Nacional não estão isentas da contribuição social de 10% sobre o montante do FGTS em casos de demissão sem justa causa de seus empregados. Vocês lembram que eu falei que era a última tese? Brincadeirinha, tá? Fake news, não era a última tese, ainda temos as teses 11 e 12.
Então, se você estiver ouvindo aí no dia 1º de abril, eu acho que vai sair perto desse dia o informativo, então já fica como pegadinha de 1º de abril. Então vamos lá, tese 11 e 12, vamos analisar conjuntamente. Tese 11, a opção pelo Simples Nacional, feita pelas sociedades prestadoras de serviço que adotarem a forma empresarial, não garante por si só o direito ao recolhimento do ISS por valor fixo. E tese 12, a Lei Complementar 123 não revogou o artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68, que assegura a competência tributária do ente municipal para instituir, fiscalizar e arrecadar o ISS. Então vamos por parte. ISS é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, é um tributo de competência municipal e do DF, e basicamente a legislação municipal é que é responsável por instituir, disciplinar, operacionalizar, beleza? E o que é a tributação fixa das sociedades profissionais? É um regime de recolhimento, que é por valor fixo, ele decorre tradicionalmente lá do Decreto-Lei 406 de 68, né? Uma lei bem antiga, mas que não foi revogada, continua valendo. E ele é voltado à hipótese que o serviço é prestado em caráter pessoal. E aí a tributação ela é calculada em relação a cada profissional habilitado com responsabilidade pessoal, tá? Nos termos da lei ali que foi aplicada. Beleza? Aí, a Lei Complementar 123, ela traz uma situação bem específica, né? Lá no artigo 18, parágrafo 22A. A atividade constante no inciso 5º, que é exatamente escritório de serviços contábeis, recolherá o ISS em valor fixo na forma da legislação municipal. Beleza, então, ISS por valor fixo aqui para as sociedades contábeis na forma da legislação municipal. Então, a gente já vê, não é, que a legislação municipal é quem vai disciplinar como é que isso aqui se dá. Aí, gente, quando é que faz sentido a tributação por valor fixo? Até mesmo pelo seu fundamento. É quando há uma prestação em caráter pessoal, uma prestação de serviço em caráter pessoal, não é? Porque você vai exatamente fazer aquela tributação em relação a cada profissional habilitado, com responsabilidade pessoal por cada profissional especificamente. Então você tem 10 contadores no escritório. Cada contador vai pagar individualmente o tributo de forma específica em relação ao seu trabalho com responsabilidade pessoal. Aí, gente, imagina que nós temos uma sociedade de contabilidade, mas é uma sociedade limitada, tá? Então, é um escritório de contabilidade que é, no caso concreto, uma sociedade limitada. E aí o município não aceita esse recolhimento por valor fixo porque diz que ela optou nessa sociedade por assumir uma forma empresarial e, inclusive, uma forma de sociedade limitada. E aí, é possível que a legislação municipal não aceite que é esse recolhimento do ISS por valor fixo? É possível, gente, até porque a Lei Complementar 123 ela não trouxe um direito automático ao ISS fixo. Ela, na verdade, disse assim, ó, na forma da legislação municipal. Então, os escritórios de contabilidade podem recolher por valor fixo na forma da legislação municipal. Então, gente, não existe um direito automático, tá? A competência para organizar esse recolhimento do tributo e para disciplinar como ele vai se dar é dos municípios ainda, não deixou de ser, beleza? E além disso, a própria situação de não ser uma sociedade uniprofissional, mas sim uma sociedade empresária limitada, com organização empresarial, acaba tornando, né, inviável esse recolhimento por valor fixo, porque na prática o serviço não é prestado de forma individual por cada um dos profissionais, mas sim é prestada pela sociedade como um todo. Então, como é que ficaram as teses 11 e 12? Tese 11, a opção pelo Simples Nacional, feita pelas sociedades prestadoras de serviço que adotarem a forma empresarial, não garante por si só o direito ao recolhimento do ISS por valor fixo. E tese 12, a Lei Complementar 123 de 2006 não revogou o artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68,
que assegura a competência tributária ao ente municipal para instituir, fiscalizar e arrecadar o ISS. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, deixa aquele comentário contando o que achou, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social preferida, no grupo de WhatsApp e deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais e é um grande incentivo à continuidade desse projeto. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.